A história da insurreição pernambucana é frequentemente contada como um conto de puro heroísmo. É pintada como um levante espontâneo e unificado onde os colonos, impulsionados por um inabalável espírito patriótico, se levantaram como um só para expulsar os ocupantes holandeses. Essa narrativa simplifica uma realidade muito mais intrincada e incerta. A restauração de Pernambuco não foi um ato contínuo de valor coletivo, mas um processo complexo. Planejamento meticuloso, medo paralisante, traição explícita, pura sorte. Documentos de arquivo revelam menos heróis míticos e mais humanos, diante de imensos riscos, lealdades conflitantes. Investigaremos as complexidades de 1644 e 1645, mostrando como a revolta esteve constantemente à beira do fracasso. Esta exploração visa ir além da lenda popular. As sementes da revolta foram semeadas em segredo durante 1644. Longe de um súbito surto de raiva popular, o movimento começou como uma série de reuniões clandestinas proeminentes senhores de engenho comerciantes. Esses homens, endividados com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ressentidos com o domínio estrangeiro, começaram a conspirar. Eles estabeleceram linhas de comunicação secretas com o governador-geral na Bahia, Antônio Teles da Silva. Uma figura-chave nesta rede foi André Vidal de Negreiros, um experiente oficial militar que viajava entre Pernambuco e Bahia, atuando como um elo crucial. O homem mais frequentemente celebrado como o principal líder da insurreição, João Fernandes Vieira, dificilmente era o revolucionário decisivo e inflamado do mito popular. Relatos históricos o revelam como um homem de imensa cautela, um rico e influente proprietário de terras que tinha muito a perder. Embora fosse uma figura central na conspiração, sua abordagem foi marcada por uma persistente relutância em se comprometer com a ação. Vieira consistentemente argumentava por atrasos, insistindo que a revolta só deveria começar depois que reforços substanciais da Bahia tivessem chegado. Ele preferia planejar meticulosamente cada detalhe, chegando a propor que o levante fosse cronometrado para coincidir com o dia da festa de seu santo padroeiro, um atraso que teria comprometido ainda mais o sigilo da operação e aumentado o risco de descoberta. Essa hesitação do principal financiador e figura pública do movimento criou um atrito significativo entre os conspiradores. Enquanto Vieira temporizava, o perigo de exposição crescia diariamente. Sua cautela era vista por figuras mais militantes como uma fraqueza que poderia condenar sua causa. As autoridades holandesas estavam se tornando cada vez mais desconfiadas, e cada dia de inação era outra oportunidade para um vazamento ou uma traição desvendar todo o plano. O sigilo, que era tão vital para o sucesso da conspiração, era frágil e constantemente ameaçado por dentro. O maior perigo não veio de espiões holandeses, mas dos próprios conspiradores. O medo e a promessa de recompensa provaram ser poderosos motivadores para a traição. Em 1644, Gaspar Francisco da Cunha, com acesso aos primeiros planos, denunciou o movimento às autoridades holandesas. Seu testemunho forneceu a primeira evidência concreta de uma conspiração generalizada, colocando os holandeses em alerta máximo. O vazamento inicial semeou desconfiança, forçou os conspiradores a serem mais cautelosos, atrasando planos e aumentando tensões internas. A traição ressurgiu com Sebastião Carvalho. Como conspirador jurado, Carvalho, dominado pelo medo, decidiu trair. Ele entregou informações detalhadas sobre os planos, os líderes, o cronograma do levante. O primeiro grande teste da insurreição ocorreu em 3 de agosto de 1645, na Batalha do Monte das Tabocas. Esta não foi uma batalha convencional, mas uma emboscada magistral orquestrada por Antônio Dias Cardoso. Ele escolheu o terreno com cuidado de especialista, uma densa floresta de bambu, tabocas em uma colina íngreme, criando uma fortaleza natural difícil para as forças holandesas penetrarem. O comandante holandês, Hendrik van Haus, confiante em seus números superiores, levou seus homens diretamente para a armadilha.
Enquanto as tropas holandesas subiam pelos caminhos escorregadios e estreitos, eram atacadas de todos os lados, atirando de posições ocultas e recuando para as densas matas. A vitória no Monte das Tabocas agiu como um poderoso imã para a causa da restauração. O que havia começado como um movimento de algumas dezenas de conspiradores rapidamente se transformou em um exército substancial. A chegada dos terços profissionais liderados por André Vidal de Negreiros, Martim Soares Moreno, forneceu um núcleo militar disciplinado. Felipe Camarão Henrique Dias trouxeram suas próprias tropas formidáveis, criando uma coalizão diversa e multiétnica. Esse aumento de mão de obra permitiu que os insurgentes expandissem suas operações, passando de táticas de ataque e fuga para o cerco e a captura de grandes fortificações holandesas. O ímpeto era palpável, e a cada nova vitória, mais colonos indecisos eram persuadidos a se juntar. Essa crescente pressão militar levou a uma cascata de rendições. Em retrospecto, a restauração de Pernambuco estava longe de ser uma conclusão precipitada. Não foi a epopeia simples e heróica da imaginação popular, mas uma complexa tapeçaria tecida com fios de planejamento cuidadoso, medo paralisante, traição calculada, pura sorte. O governo em Portugal, consumido por suas próprias lutas europeias, esteve perigosamente perto de ceder completamente a província, vendo-a como um passivo caro e distante. A insurgência nasceu de tramas secretas que foram quase extintas por denúncias internas antes que pudessem eclodir. Seus líderes não eram heróis monolíticos, mas homens complexos que hesitaram fizeram escolhas morais. Questionáveis, foram muitas vezes empurrados para a ação por circunstâncias além de seu controle. O sucesso que emergiu foi produto da improvisação, encontrando a estratégia em momentos críticos. A genialidade tática de um comandante como Antônio Dias Cardoso, no Monte das Tabocas, proporcionou uma vitória essencial para o moral, mas foi uma vitória conquistada por um grupo de homens encurralados que não tinham outra escolha senão lutar. A unidade interna era uma luta constante, como demonstrado pelo motim contra Vieira no Engenho de Covas. O movimento foi mantido unido por fios tênues, a ameaça compartilhada do inimigo holandês, a chegada oportuna de reforços, a liderança desesperada de homens que tiveram que forjar a unidade a partir da crise. Esta história mais matizada nos ensina a olhar além do mito. A restauração de Pernambuco do domínio holandês foi um processo frágil e contingente, moldado tanto por erros e fraquezas, quanto por coragem e força. Foi uma vitória que quase não aconteceu. A história é mais humana e mais instrutiva por suas complexidades. Revela líderes que duvidaram, seguidores que traíram e um campo de batalha onde a sorte muitas vezes se mostrou tão decisiva quanto a força. A narrativa simplista de um levante espontâneo de heróis não consegue capturar a profunda incerteza que definiu cada passo da jornada. Em última análise, a história de 1644 a 1645 é um poderoso lembrete de que a história raramente é limpa ou simples. A reconquista de Pernambuco foi o resultado confuso e imprevisível da ação humana em todas as suas formas. Nobre e vil, estratégica e aleatória, corajosa e temerosa. Foi essa mistura volátil de fatores, essa combinação de grande estratégia, apostas desesperadas, acidentes afortunados que finalmente inclinou a balança. A vitória foi real, mas foi uma vitória nascida da beira do fracasso. E é nessa fragilidade que reside seu verdadeiro significado histórico.